Você já deve conhecer o livro Essencialismo do autor Greg McKeown. Ele é praticamente uma bíblia para as pessoas que levam um estilo de vida minimalista. Muitos adoram o livro e isso repercutiu pelas redes sociais. Esse livro foi lançado em outubro de 2014 e até hoje faz muito sucesso. Só que agora, em 12 de agosto, foi lançado outro livro do mesmo autor, Greg McKeown. Ele fez o livro chamado Sem Esforço e eu já comprei o livro no mesmo dia do lançamento. Reservei na minha agenda diária um período paralelo, já li e estou aqui para fazer a resenha para você. E eu posso te adiantar, eu adorei o livro. É um livro que eu estava com medo de ser mais do mesmo, mas não. É como se fosse uma continuação, um aprimoramento. E ficou bem legal. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e produzirei mais conteúdos como este para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre o novo livro do autor Greg McKeown, o livro chamado Sem Esforço. Achei bem interessante que o autor começou o livro já numa toada bem diferente. Ele explicou que com o sucesso do livro Essencialismo, ele começou a ter muitos afazeres, tendo que programar a agenda para participar da divulgação do livro, participar de entrevistas, palestras e coisas assim. Tudo isso ao redor do mundo, ou seja, tendo que viajar muito, ficando em hotéis e sua agenda estava bem lotada. Ele começou a perceber que, por mais que ele pregasse o essencialismo e usasse as técnicas que ele pregava, estava difícil de levar essa rotina, porque tudo naquele momento era essencial, estava tudo focado na divulgação do livro Essencialismo. E por causa disso ele começou a refletir o que ele podia fazer para turbinar isso, porque o essencialismo básico já não estava dando conta da rotina que ele estava tendo. E para dificultar um pouco mais as coisas, a filha dele ficou doente e ele teve que voltar às pressas para casa para, junto com a esposa, tratar da filha. E nisso ele teve que parar tudo, travar a agenda. Só que também deu abertura para ele refletir o que ele estava fazendo e o que ele podia melhorar em todo esse sistema, esse ecossistema que ele criou sobre o essencialismo. Caso você goste desse tipo de assunto, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Agora deixa eu passar para você os conceitos que ele coloca no livro que eu achei mais interessantes. Existem vários, mas eu vou dar uma pincelada no que eu achei principal. O autor fala bastante para a gente trabalhar de uma forma sem esforço, ou seja, de uma forma descansada e relaxada, com a mente tranquila para poder trabalhar com foco e com alta produtividade. Ele também comenta que para chegar nesse estado sem esforço, nós temos que entender que não podemos trabalhar mais, exigir mais do que nosso corpo pode dar. Muitas pessoas acham que dessa forma, exigindo o máximo do corpo e da mente, é que vão conseguir alcançar o sucesso. Só que muitas vezes é nesse momento que o corpo não aguenta e a pessoa desaba. Ou seja, toda aquela alta produtividade que ela conseguiu até ter durante alguns dias ou até alguns meses, faz com que o corpo desabe e no final ela fique acamada, fique com problemas de saúde, fique com a mente não mais tão aguçada por muito tempo, fazendo com que todo aquele esforço não valesse mais a pena, porque depois todo o tempo perdido adiante faz com que o prejuízo seja maior do que o lucro adquirido. Uma coisa que eu gostei muito que ele fala é de inverter a forma de pensar. Ou seja, nós temos a tendência de pensar como todos. Se temos um problema X, nós vemos como todas as outras pessoas resolveram esse problema e tendemos a fazer da mesma forma.
ou pelo menos, se aquele problema a gente não encontra alguém que já resolveu, a gente tende a resolver pelos padrões lógicos que a gente acumulou durante nossas experiências. Só que a ideia aqui é inverter essa forma de pensar. Por exemplo, quando você tem um problema, em vez de pensar nas formas tradicionais de resolvê-lo, é tentar pensar: e se existir um jeito simples e fácil de resolver isso? Um exemplo que foi dado no livro e eu achei bastante interessante foi do atleta que mudou a história do salto à distância. Ele era um engenheiro de formação e o sonho dele era ser um atleta olímpico na modalidade de salto à distância. E toda vez que ele tentava participar de uma competição, não conseguia saltar nem a altura mínima necessária para conseguir se classificar. E isso estava o deixando bastante aborrecido. E ele estava tentando cada vez saltar melhor utilizando as técnicas que existiam naquela época, mas infelizmente ele não conseguia progredir. Foi então que ele teve a ideia de mudar a forma de saltar e começou a estudar a mecânica do movimento do salto, que isso era sua especialidade como engenheiro, e percebeu que havia a possibilidade de melhorias nesse salto utilizando outras técnicas. E começou então a bolar uma técnica nova para fazer esse mesmo salto. E é claro que ele tomou cuidado de estipular esse novo tipo de salto que ele iria fazer dentro das regras vigentes. Quando ele começou a pular de outra forma, usando essa técnica que ele estava criando e aprimorando através da engenharia que ele estudava, muitos começaram a zombar dele e falar que o salto dele era ridículo, que não tinha nada a ver. Porém, conforme ele foi progredindo e melhorando a mecânica de cada movimento, ele conseguiu cada vez saltar mais alto, sendo que na primeira Olimpíada que ele conseguiu participar, já levou a medalha de ouro. E esse é um exemplo dado no livro que eu achei bem legal, porque é um exemplo de pessoa que desafiou as normas, os padrões vigentes da época e criou uma nova forma de se fazer uma determinada coisa com uma excelência muito maior. Outra coisa que se prega bastante no livro é de tentar desfrutar das coisas que temos que fazer que são essenciais. Muitas vezes essas coisas não são prazerosas de se fazer, porém, quando a gente faz com que encaixe com outra atividade que a gente gosta ou utilize essa atividade que a gente gosta como recompensa, essa atividade que não é tão prazerosa, mas que é essencial, passa a ser menos desgastante e muitas vezes até faz com que a gente comece a curti-la. Por exemplo, eu costumo fazer minhas caminhadas ouvindo podcast. É uma coisa que eu gosto e que me entretém. Eu faço o exercício e ao mesmo tempo eu ouço coisas que eu acho interessante. Isso faz com que a atividade física se torne muito mais prazerosa. Um outro conceito que o autor foca bastante é para nós nos libertarmos de focar na escassez. Geralmente, as pessoas focam no que está faltando, no que querem e não têm. Mas o ideal é focar no inverso, no que tem, no que gera satisfação, no que você está contente. E isso trará automaticamente as coisas que você quer logo mais para frente. Outra coisa muito importante que o autor coloca no livro é de não julgar as opiniões alheias. Eu sei que é uma coisa muito difícil da gente fazer. É normal a gente começar a ouvir alguém e começar a pensar e tentar interpretar do nosso ponto de vista. Porém, é importante entender o porquê a pessoa está vendo dessa forma, o porquê ela está pensando desse jeito. Tentar olhar com os olhos dessa pessoa e não ficar julgando o que ela está falando. Só dessa forma nós vamos conseguir evoluir. E um último conceito que eu achei bem legal que está no livro e quero passar para você é de simplificar. Muitas vezes, quando nos deparamos com um problema, nós tendemos a querer melhorá-lo ou resolvê-lo, como eu já disse anteriormente, das formas tradicionais. Um exemplo bem legal que eu acho que o autor deu é da loja online Amazon.
Jeff Bezos, proprietário da loja, um tempo atrás queria simplificar a forma dos clientes comprarem na sua loja. E nesse processo, os seus engenheiros criaram diversas possibilidades de cada vez simplificar as coisas para que ficasse mais fácil de se comprar. Mas Jeff Bezos não ficou interessado nessas possíveis soluções. Ele queria algo revolucionário, até que conseguiu-se chegar a uma solução que hoje é utilizada e fez com que a Amazon desse um boom no crescimento, que é a compra com um clique. Então, você como cliente pode deixar seus dados já todo no seu cadastro e quando você vê alguma coisa que você tem interesse, você tem a opção ali comprar com um clique. Clicou, comprou. É esse processo que fez toda a diferença para o crescimento da Amazon. E o detalhe mais importante é que nesse processo de simplificação, a ideia não é meramente simplificar a forma de usar algo ou fazer algo. A ideia é retirar o máximo de coisa possível para ficar então só o que realmente é necessário. Inclusive, deixa eu passar para você que para te ajudar, eu criei a página Clube do Livro. Lá eu coloquei todos os livros que eu li e criei conteúdo que tem a ver com o tema do livro. Ao entrar na página, você vai ver todos os livros elencados e logo abaixo de cada capinha você vai ver um link. Clicando nesse link, você vai entrar diretamente na página de vendas, podendo então verificar o preço e verificar se é viável a compra. Se você clicar em cima da capinha do livro, você vai ser remetido a uma página onde eu mostro quem é o autor, a descrição do livro e logo abaixo eu coloco os vídeos que eu já criei onde tem a ver com o tema do livro. Se você está procurando qual vai ser o seu próximo livro para leitura, acredito que a página Clube do Livro vai poder te ajudar bastante. Portanto, acredito que o escritor Greg McKeown, autor do livro Essencialismo e agora do livro Sem Esforço, conseguiu aí um Gold Plaque, conseguiu fazer com que o livro fosse inovador, não fosse repetitivo, não fosse mais do mesmo, trazendo uma nova realidade, um novo ponto de vista e possibilidades dos minimalistas conseguirem melhorar a cada vez mais, evoluindo nesse caminho. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!